Seja bem-vindo ao vídeo de estratégia trimestral do Banco Inter. Estamos perante o fim de uma era de inflação insignificante, de taxas de juros zero e perante uma reconfiguração de uma nova ordem mundial com os conflitos na Ucrânia e também as tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China, que irão reconfigurar não só a economia mundial, como também o comércio, e irão impactar a tecnologia e muitos outros setores. Estamos, portanto, numa fase bastante interessante de mudança e de transição, e é exatamente sobre esta fase de mudança e sobre como nos posicionarmos nos mercados que falamos na nossa estratégia trimestral do terceiro trimestre de 2023, que fala não só deste terceiro trimestre, como da segunda metade toda do ano, 2024 e também 2025. Vou resumir esta estratégia trimestral basicamente em 3 pontos, em que o primeiro é o receio de uma recessão, o receio instaurado no mercado de que estas subidas agressivas das taxas de juros por parte dos bancos centrais possam ter um efeito demasiadamente negativo na economia, não só de trazer a inflação para o seu objetivo dos 2%, que seria o objetivo ideal, no entanto, que haja uma travagem mais significativa do consumo, que leve depois a uma desaceleração também grave da economia e que, portanto, cause uma recessão. Nós não vemos esta recessão como o nosso cenário central, nada é impossível, mas não vemos este cenário como um cenário provável, isto porque as economias estão-se a aguentar melhor do que era esperado, mais resilientes do que eram esperado, melhor nos Estados Unidos do que na Europa. Se virmos os Estados Unidos, o PIB do primeiro trimestre foi agora revisto para um crescimento de 2%, tem o deflator do consumo privado que mede a inflação perto dos 3,8% e, portanto, é uma economia que resiste com um mercado de trabalho praticamente em pleno emprego, e a Europa, com um pouco mais de debilidade, também por ter uma guerra dentro do seu território que acaba sempre por impactar, tem sido capaz de se manter resiliente. O segundo ponto são as bolsas. Se nós virmos desde o início de 2023, as bolsas já subiram bastante e a pergunta que se impõe é se será que já esgotaram tudo o que tinham para subir ou para recuperar em 2023? A nossa opinião é que não, é que ainda há espaço para novas subidas, para novas recuperações, isto porque a partir desta estratégia trimestral, não só nós aqui no Banco Inter, como os analistas de forma global, atualizamos as valorações das empresas e dos índices e passamos a utilizar como o primeiro fluxo de caixa o de 2024 e não o de 2023. E se em 2023 o fluxo de caixa esperado das empresas era um crescimento praticamente zero, tanto nos Estados Unidos como na Europa, em 2024 passa a ser de cerca de 11% nos Estados Unidos e de 6% na Europa, e que, portanto, este crescimento faz uma diferença grande, e atualizamos, portanto, os valores objetivos dos índices, com o S&P 500 agora perto dos 5.000 pontos, 5.035 pontos, e o Eurostoxx entre os 5.100 e os 5.200 pontos, que significa que as bolsas têm, portanto, um potencial, têm potenciais razoáveis, não são potenciais excessivamente generosos, mas são potenciais razoáveis e que poderão, então, ter novas subidas e novas recuperações no que resta do ano. E o terceiro ponto que se impõe é que entramos num verão estamos numa fase de consolidação que se estenderá durante o verão, e o que poderemos ver nessa fase de consolidação são ligeiras quedas no mercado, com o mercado a respirar de forma pausada, a começar a ter ligeiras quedas, e o que é importante ter em conta nesta fase é que não passa de uma fase de consolidação, não é um mercado em queda, mas sim um mercado em consolidação, e que, portanto, se tivermos recuos mais significativos nas bolsas, nós iremos aproveitar para aumentar a exposição recomendada a ações e, portanto, consideramos que, no caso de haver estas quedas, é uma boa oportunidade para entrarmos em bolsa com a preços mais atrativos. E para além destes 3 pontos que resumem a nossa estratégia trimestral para o terceiro trimestre de 2023, existem riscos ainda. Existe um risco mais imediato, que são os bancos regionais americanos durante o verão, que podem voltar a dar problemas, porque no final de julho publicam os seus resultados e veremos como se comportaram os depósitos
desde os resultados apresentados do primeiro trimestre, veremos se há saídas de depósitos ou não e ficamos pendentes desta informação para saber se a Bolsa cai ou não, e se cair pode ser uma boa oportunidade para aumentarmos exposição e entrarmos no mercado a preços mais atrativos. E depois temos dois fatores a mais longo prazo, dois fatores exógenos ao mercado. O primeiro são as eleições americanas, que são apenas em novembro de 2024. No entanto, são eleições para as quais as campanhas já começaram e que notícias relacionadas tanto com as candidaturas de Biden, de Trump ou de outros que vão aparecendo podem acabar por impactar o mercado. E o segundo fator exógeno é o desfecho da guerra na Ucrânia, que temos tido alguns avanços recentemente com aquilo que pode parecer alguma perda de poder do governo de Putin. No entanto, o que nós acreditamos e que temos vindo a dizer desde o início é que esta será uma guerra de desgaste, uma guerra de longo prazo, que poderá terminar com um armistício como foi o da Coreia em 1953. No entanto, é também um evento a ter em conta no longo prazo. E, resumidamente, aquilo que temos que pensar e que ter em mente quando investimos agora a partir do segundo semestre de 2023 é que a recessão não é o cenário mais provável. As bolsas têm umas valorações atualizadas e potenciais razoáveis e, portanto, ainda têm espaço para subir e, no caso de haver alguma queda nesta fase de consolidação do mercado durante o verão, é uma boa oportunidade para entrarmos a preços mais atrativos. Obrigado.